Hoje vamos abordar a questão de número 20. Ela trata a respeito da relevância do livro Gênesis para o povo de Deus. O livro Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 6, ele diz que nós somos um povo santo e que nós fomos escolhidos por Deus para que nós fôssemos o seu povo especial, quer dizer, um povo diferente de todos aqueles outros povos que existem na face da terra. Então, quando nós estamos falando sobre o povo de Deus, convém que a gente tenha consciência da gravidade que repousa sobre nós de usarmos esse nome, a responsabilidade que cada um de nós tem em torno daquilo que faz da nossa vida, tanto da nossa vida pessoal, quanto também do trabalho que fazemos na comunidade. Estamos anunciando sempre, com o que falamos, com o que fazemos, com os nossos gestos, o nome do Deus de Israel, do Deus vivo. E por isso, esta palavra é tão importante para nós, né? Somos mesmo um povo especial e diferente dos outros povos, porque sobre nós repousa o Espírito do Senhor. Somos os representantes do Senhor. Não estamos falando aqui de sermos mais sábios, estamos falando de nós sermos diferentes dos outros irmãos, das outras pessoas. A diferença está justamente porque Deus nos escolheu, Ele nos chamou para uma tarefa que começou há muito tempo, desde o princípio da história, e que se estende ao longo das muitas vidas que nós vivemos, das inúmeras vidas, da vida contínua que nós vivemos, se desenvolvendo nas tarefas que Ele tem para nós, de modo que venhamos um dia a ser aquela grande nação que Ele prometeu a Abraão, da qual todas as famílias da terra teriam dependência. Então, sobre nós repousa essa grande responsabilidade. E o livro Gênesis, ele tem todo um papel na vida de nós que somos o povo de Deus, porque ele trata justamente do começo de todas as coisas. Nós sabemos que a palavra Gênesis significa o princípio, ou pelo princípio Deus criou todas as coisas. Então, neste livro, nós encontramos ali, numa ordem bastante parecida com a ordem da ciência, de como todas as coisas foram desenvolvidas e criadas por Deus. É um erro muito grande nós querermos utilizar o Gênesis fazendo uma leitura absolutamente literal, porque fica parecido com uma história em que Deus criaria de forma absurda as coisas que nós conhecemos. E justamente essa ideia entra em conflito com a ciência, porque a ciência comprova que a criação já tem uma idade considerável. Hoje já estima-se que tenha pelo menos 14 bilhões de anos. Então, dizer que Deus criou todas as coisas em alguns dias e tomar isso como sentido literal é criar um conflito entre a ciência e as coisas do nosso Deus. E não é difícil de nós percebermos que as Escrituras Sagradas, elas trazem um alto grau de simbolismos e de ensinamentos que estão ali especialmente codificados de modo a guardar verdades que estão ocultas nos textos bíblicos.
Então, nós precisamos descobrir este caminho de entender as coisas pelo ponto de vista dessa ciência que Deus está revelando a nós, que Ele está revelando aos homens, para que os homens tenham conhecimento da verdade. Então, ao olharmos para o Gênesis, não podemos fazê-lo de forma literal, mas procurando o significado de cada passagem. E a importância do livro é muito grande, ela simplesmente inicia todo o processo das Escrituras Sagradas, e descortinando ali o projeto de Deus para a nossa humanidade. O que é que Deus deseja que seja feito para que um dia o mundo venha a ser uma civilização sem sofrimentos, sem tragédias, sem transtornos climáticos, sem doenças graves, injustiças, e todos possam ter onde morar, ter o que comer, e tudo aquilo que os homens de bem procuram. Antes dos homens desejarem estas coisas, Deus já estava com tudo no projeto. Então tudo vai seguindo bem, embora o mundo esteja atravessando um período um pouco turbulento em face da aproximação dos tempos do fim, que não vão levar, evidentemente, o mundo à sua destruição. Haverá dificuldades, né? Mas elas serão superadas. Então, o livro Gênesis, conforme a questão número 20 aí da nossa apostila, ele foi uma obra do Espírito de Deus, que utilizou os dons do grande profeta Moisés para codificar e organizar os ensinamentos a respeito da criação do universo, do mundo terreno e da vida transitória como nós a conhecemos, né? Da vida temporal, a vida material como nós a conhecemos. Então, Moisés, ele era um enviado, um homem muito de um alto grau de entendimento das coisas eternas, das coisas da ciência do nosso Deus. A gente percebe, tanto pelas escrituras hebraicas, como pelas escrituras dos cristãos, que Moisés é colocado num plano do próprio Cristo. Ele disse: Deus levantará um profeta como eu, para que o profeta possa dizer como o povo iria proceder. E nós vemos, segundo as escrituras do Novo Testamento, que Moisés, juntamente com Elias, eles vêm fazer uma visita incorpórea. Eles vêm em espírito para visitar o Senhor alguns momentos antes da sua prisão. O Senhor estava envolvido numa situação muito grande de angústia, então eles vieram ali consolar, confortar o Senhor nas suas aflições. Então Moisés, ele era um homem muito especial, talvez o maior dos profetas. E nós também entendemos que ele foi o responsável por organizar não só os conhecimentos que foram revelados e que já tinham sido revelados a respeito da criação das coisas, de tudo que existe, mas depois um corpo de leis que deram sentido à vida e que provocaram uma mudança profunda nas nações, especialmente no Ocidente e no Oriente Médio. Nós vemos que aonde está a doutrina de Deus, revelada por Moisés, revelada pelos profetas, pelo Senhor, pelos apóstolos, observamos que há um progresso em todas as coisas. O homem sabe viver de uma forma mais civilizada. Porque até então tudo era uma vida de muita brutalidade, de muita estupidez, em face do atraso que havia naquele tempo. Nós estamos falando aí de um período bem distante da nossa época, talvez 1.500 anos, né? O tempo não é muito preciso, mas 1.500 anos ou mais antes de Cristo. Então, a selvageria predominava em todo lugar.
Alguns lugares nós percebemos, alguns países, nós percebemos que havia ali um princípio de leis, de justiça, mas nada tão claro como Moisés colocou, revelou nos seus livros. Então, os seus 5 livros, chamados de Torá, eles são a base, na verdade, de toda a Escritura e de tudo aquilo que nós entendemos na história do povo de Deus, na vida dos profetas, nos discursos do Senhor. Eles têm como fundamento estas obras fundamentais. E o Gênesis é o primeiro dos livros e traz, especialmente ele, um alto grau de simbolismo. Nós precisamos aprender a interpretar este simbolismo, senão nós vamos ficar perdidos por aí, como ficam a maioria dos religiosos, sem saber muito bem o que é que o livro quer dizer. Então, Moisés foi o homem responsável por codificar, por organizar os ensinamentos e desenvolver o corpo de leis que nós encontramos depois nos demais livros. O Gênesis é o mais importante livro das Escrituras Sagradas. Ele é como um alicerce a sustentar as demais obras, que perderiam o sentido se fosse removido desse maravilhoso compêndio de ensinamentos que são as Escrituras Sagradas. Então, nós temos que estar bem atento a isso, né? E ter cuidado, porque há algumas passagens em certos períodos, principalmente depois da Torre de Babel, até chegar em Abraão, que nós vemos um simbolismo muito profundo de coisas que não têm uma ligação com história, nem com ciência. Mas, com certeza, Deus, no tempo adequado, ele haverá de revelar a todo o povo esses mistérios que até hoje não foram revelados. Então, nós precisamos ter bastante cautela ao fazer essa leitura e conversar com irmãos que são mais experientes do que nós, para que eles nos ajudem a entender o sentido desses ensinamentos. Tá bem? Então, do mesmo modo, continuando aqui com a leitura, o Apocalipse tem importância tal que, se fosse subtraído também dos livros sagrados, o sentido das Escrituras se perderia. E nós estamos falando isso aqui porque, como os judeus eles não aceitam o Novo Testamento, o Apocalipse ele é como o fechamento das Escrituras. E, coincidentemente, ele também é envolvido por grandes simbolismos. É necessário que quem faz a leitura interpretativa possa ter um conhecimento um pouco além daquele conhecimento trivial da igreja, para poder compreender o que ele quer dizer. Então, são poucos os que interpretam razoavelmente a profecia do Apocalipse. E também são poucos os que interpretam de maneira razoável o livro Gênesis. É necessário ter um conhecimento que não é o conhecimento que predomina na igreja. Tá bem? Precisamos entender essas coisas para que a gente se comporte devidamente diante dos livros das Sagradas Escrituras, especialmente o livro Gênesis e o Apocalipse. O povo de Deus deve receber a palavra como um conjunto de revelações que vieram a seu tempo, não para construir uma história, mas para testificar a história já construída pelo Criador. Inicia-se no livro Gênesis e tem a sua finalização no livro Apocalipse. Depois desse tempo, se estabelecerá o reino definitivo de paz e de amor guiado pelo Cristo, que é o reino de Deus, e o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Nós precisamos, ao ler as Escrituras, saber que não é uma história que foi sendo construída, mas uma história que já está pronta, já está escrita por Deus. Porque Deus, ele sabe sobre o começo, meio e fim. Como ele é o todo, tudo o que se passa dentro da criação obedece estritamente à vontade de Deus. Não há nada acontecendo na criação de Deus
que não esteja dentro do projeto divino. Nós não sabemos o resultado das coisas, mas Deus já sabe de antemão. Então, o que nós temos nas Escrituras é uma história com começo, meio e fim do processo de criação do universo, do mundo, das coisas terrenas, da história do povo de Deus, especificamente, porque as Escrituras é a história do povo de Deus que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, concluindo com a profecia Apocalipse, encerrando as Escrituras no estabelecimento do reino de Deus eternamente, que existirá aqui na terra, tá bem? Então, precisamos ver tanto o Gênesis como o Apocalipse como o começo e o fim de um processo que já está previsto por Deus. Apocalipse não é um erro da criação, houve um problema, os homens se revoltaram contra Deus e tal, e daí Deus ficou bravo e resolveu destruir o mundo. Não, tudo isso já está escrito há muito tempo e pronto para acontecer. Estamos vivendo o que temos de viver, não tem nada fora do lugar, tá bem? Aqui na referência, nós colocamos aí uma passagem de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, onde o texto diz assim: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega é começo e fim. É o princípio e a conclusão das coisas. Podemos aplicar as Escrituras, sendo Gênesis como se fosse o alfa, o começo das coisas, e o Apocalipse a conclusão, o ômega, a conclusão de todo o processo estabelecido por Deus para o desenvolvimento dessa nossa civilização. E o Espírito de Deus, ele diz assim: a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Sede do quê? Não está falando da água aqui da terra, está falando de uma outra água. Olhando para as Escrituras, nós entendemos que essa água de que fala o Senhor é, na verdade, a palavra, é o conhecimento. Então, quem tem sede do conhecimento, procura o Senhor. Quem tem sede do conhecimento, procura Deus, através das Escrituras. Essa semana eu conversava com um irmão sobre o aprendizado, de como a pessoa pode, por si mesma, encontrar as respostas nas Escrituras. Ela precisa ler as Escrituras com atenção, se ela tiver sede, porque o Espírito Santo ele vai ajudar a pessoa a entender as Escrituras. E o que mais interessa é que ele vai ensinar aquela pessoa dentro da condição que ela está no processo de despertar para o conhecimento. Como nós vivemos continuamente, e quando começou a história, nem todos nasceram ao mesmo tempo, então vivemos de modo que tem almas mais experimentadas e outras menos experimentadas. Então, as almas mais experimentadas, elas desejam o conhecimento. Elas querem entender melhor a vida, querem entender melhor a obra de Deus, como é que tudo funciona. Existem almas que não têm muito interesse porque estão vivendo ainda experiências mais voltadas para as coisas terrenas. E elas são muito apegadas às coisas materiais. Então, essa palavra se dirige àqueles que têm sede, àqueles que querem o conhecimento. Eu não tenho muito interesse. Bom, segue sua vida, não tem problema nenhum. Mas quem se interessa busca o Espírito de Deus nas Escrituras Sagradas. Faz a leitura com calma, procura ver o sentido da palavra que o Espírito vai vir ali e vai te ensinar, dentro da sua condição. Vamos imaginar que uma alma bem experiente seria um grau de desenvolvimento 10, por exemplo. Mas nós temos alma
no grau 7, 5, 6, 4, 3. Se essa alma se interessar por Deus, Deus vai ensinar essa alma dentro daquele grau de desenvolvimento que ela tem. É claro que nós estamos falando aqui de desenvolvimento e de situação evolutiva, poderíamos dizer assim, porque nós consideramos a alma eterna. Nós não pensamos, como pensam os religiosos tradicionais, que a alma é criada na hora da concepção. A alma foi criada quando o universo foi criado. E ela nasce continuamente, animando vários e vários personagens, sempre a mesma alma, aprendendo a viver na obra de Deus, que é o universo visível. Então, nós fomos criados para habitar o mundo visível. Nós não fomos criados para viver no céu. Isso muda, evidentemente, a teologia cotidiana. É um ponto de vista novo que a gente desenvolve aqui na nossa comunidade. É bom dar essas explicações, porque às vezes a pessoa pega o vídeo para assistir, depois aí no portal, e fica meio perdida, né? Se perguntando, o que esse pessoal está falando de viver continuamente, né? A alma nasce, vive, morre fisicamente. Se ela for uma alma que já encontrou salvação, ela não morre na morte do espírito. Ela deixa a carne e ela ascende às regiões luminosas da criação, que são os céus, né, onde vivem os anjos e tal. Passa uma temporada ali, depois ela volta a nascer e animar um novo personagem, mas é sempre a mesma alma. É assim que ela vai se tornando uma alma experimentada, mais experiente, e deixa de fazer tanta bobagem, né? Eu disse tanta bobagem porque a gente sempre faz alguma, mas a vida vai passando, se consumindo, e tudo funciona como uma escola em que Deus vai instruindo a gente para que a gente vá deixando essa nossa meninice em termos espirituais. E a gente deixa de ser menino, no dizer do apóstolo Paulo, e passa a ser adultos, sem fazer tanta coisa equivocada. Então esse alfa e ômega é interessante porque ele mostra um começo e um meio e um fim. E as escrituras elas têm para nós essa conotação de começar em Gênesis e concluir no Apocalipse. Então, de graça, o Senhor dará essa água da vida, essa palavra, esse conhecimento a quem o desejar. Bem? A outra referência fala que o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Nós citamos aqui o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14. Passagem semelhante nós encontramos também no livro de Isaías, aonde o Espírito ele diz que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, se a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, é claro que o reino de Deus é aqui, não é no céu. Evidente, né? É assim que nós precisamos pensar. Há outras passagens nas Escrituras que testificam a mesma coisa. O Salmo 37, por exemplo, está cheio de afirmativas de que os mansos herdarão a terra. Jesus faz referência a este salmo. E viverão nela para sempre. E que os malvados serão desarraigados, tirados da terra para sempre. Então, nós estamos falando de um reino que será estabelecido no mundo e não de um reino que será estabelecido nos céus. Então, novos céus e uma nova terra quer dizer o seguinte, é uma renovação tanto da terra, da parte material, como das atividades concernentes aos céus, ao mundo invisível que existe em torno da terra. Isso tudo será renovado com a chegada do reino de Deus. Mas Deus não vai fazer um planeta novo para as pessoas viverem nele. O planeta demorou bilhões de anos para ser trabalhado pela mente divina até chegar a essa situação que hoje nós nos encontramos. É evidente que Deus não vai destruir o planeta para levar um grupo de crentes para morar no céu com ele, né? Seria uma coisa muito esquisita em todos os sentidos. Isso só tem validade para pessoas que são simplórias no seu pensamento e que acreditam em fantasias. Nós não trabalhamos com esses conceitos aqui na comunidade. É necessário entender com a inteligência, senão nós corremos o risco de nos perdermos nas bobagens que existe no meio religioso. Tá bem? Vamos ter cuidado com isso e ter coragem para romper com esse velho sistema
teológico que está aí. Os irmãos têm que ter coragem de romper com isso. Quem tiver sede, quem não tiver, continue bebendo da aguinha deles lá. Tá bem? Um leitinho lá, não é comida sólida. É leitinho, continua bebendo seu leite se você não tem interesse. Se você quer uma água que possa matar sua sede de conhecimento, então é hora de mudar. Vamos trabalhar um outro conceito a respeito da ciência de Deus. A questão de número 21 é só um complemento aqui de número 20. Ela fala de algumas teses que existem entre os estudiosos de que os ensinamentos do livro Gênesis, eles já existiam em outras culturas. A afirmativa é verdadeira. Todos os povos, nações e línguas são obras do Eterno, rebanhos do pasto divino. Na época de Moisés, quando escreveu os primeiros livros, já havia conhecimento em outras culturas de substratos dos ensinamentos revelados a esses povos por Deus, por meio das suas primitivas crenças. O grande mover do homem através do tempo foi em busca de conhecer suas origens. Com Moisés, entretanto, os ensinamentos revelados tomaram corpo e foram desenvolvidos em forma de sistema de instrução, especialmente voltados para o povo escolhido por Deus, que é o Israel bíblico, cujas almas foram chamadas de filhos, segundo a promessa. Tá bem? Então, não quer dizer que o que Moisés escreveu lá no Gênesis já não existia em alguns outros lugares. Já havia algumas crenças primitivas, conhecimentos a respeito da origem das coisas. E Moisés recebeu novas revelações e pegou o conhecimento que já existia e, sob o influxo da mente divina ou do espírito, como queiram alguns, pode ser também, tudo é uma coisa só. Ele estabeleceu um sistema de instrução, um sistema lógico, um sistema que está em ordem, que você pode ler e você aprende que uma coisa foi feita depois da outra, né? Na sequência da outra. Uma coisa foi feita na sequência da outra. Isso chama-se um sistema lógico. Então Moisés ele trabalhou esta ordem de coisas. Esses ensinamentos já havia em outros lugares porque Deus, é claro que está por trás de todas as nações. Não existe nem um país, nem uma nação, nem uma ilha, nem um lugar perto ou longe que não esteja sob o domínio de Deus. Qualquer estrela do universo, qualquer galáxia, qualquer outro mundo que possa haver em outros lugares, tudo isso está envolvido pela mente divina e tudo que acontece ali está sob o poder desse Deus maravilhoso que é o Deus de Israel, que é um Deus sem rosto, né? É bom a gente sempre falar nisso. Às vezes as pessoas ficam pensando que Deus é como se fosse um homem. Não é um homem, né? Não é o Senhor Jesus, né? Confundido pelos cristãos como se fosse Deus. Ele não é Deus, ele é nosso irmão, ele é o primogênito da família de Israel. Então Jesus é o nosso irmão mais velho e ele é como nós. Eles se confundem com o verbo divino, o logos divino, revelado nos tempos de Jesus por um pensador judeu chamado Fílon de Alexandria. Ele que revelou a existência do logos, mas é um conhecimento que já havia na Grécia. Os cristãos pegaram esse logos e transformaram no verbo, que está lá no Evangelho segundo João. E daí acharam que Jesus era o próprio verbo encarnado. Fizeram aí uma certa confusão com isso. Mas, enfim, as religiões, elas funcionam num sistema de crenças. Você pode crer naquilo que eles ensinam, desde que você faça parte dessa religião. Então, não é um sistema de aprendizado, é diferente. Nós trabalhamos com um sistema de aprendizado, que é o que Moisés colocou nos livros. Uma lógica, uma inteligência em tudo que se aprende.
Na religião não tem essa necessidade. Os dogmas são os pilares da fé. O que é o dogma? Jesus é Deus, é um dogma. A Maria era virgem, é um dogma. Jesus subiu carnalmente para o céu, é dogma. Ressurreição da carne, dogmas, que a igreja estabeleceu como pilares da sua fé. Amém? Quem acredita, segue, vai em paz. Aleluia. Só que quem tem sede de conhecimento, deixa essas crenças para poder entrar num outro mundo, que é o mundo da ciência de Deus. É o mundo da inteligência, da racionalidade. Quem quer, quem não quer, segue o caminho da religião tradicional. Tá bem? Ninguém está condenando ninguém, não está se dizendo que a pessoa não vai entrar no céu, que vai para o inferno. Absolutamente. É que o mundo do conhecimento é diferente do mundo da religião. E cada um desses mundos tem o seu papel. Não estamos criticando e nem falando mal de ninguém. Mas o mundo da ciência é um mundo diferente. É onde você aprende como que as coisas funcionam. O que é a vida, o que é a morte, como nós temos que fazer para enfrentar as nossas dificuldades e cumprir as obrigações que assumimos perante o nosso Deus. Aqui só para concluir as referências da questão número 21, nós vemos Romanos, uma passagem do apóstolo Paulo, os versículos 7 e 8, onde diz assim: nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, hoje vivemos uma situação em que os judeus ficam apartados dos demais povos, dizendo: a gente faz parte do povo escolhido. Isso quando o judeu crê. Nós temos lá o judaísmo, que é uma religião semelhante ao catolicismo, embora não tenha idolatria, no sentido de adoração de imagens, mas são crenças bastante parecidas. E eles acham que por serem judeus, eles são diferentes dos demais povos. Mas a palavra e doutrina do apóstolo Paulo ensina uma coisa que eu penso ser mais condizente com a inteligência do universo. É claro que todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Não importa se são judeus ou não. E uma coisa que hoje os judeus têm que conviver, têm que engolir, vamos dizer assim, é que tem muito judeu que não acredita em Deus. São ateus. Então, esses judeus que são ateus, que não acreditam em Deus, são, na verdade, gentios, descrentes, não são judeus, embora tenham descendência biológica. E pela descendência biológica não vão entrar no reino de Deus, com certeza. Eles nem acreditam que há reino de Deus, são descrentes. Então, a palavra vem dizer que todos aqueles que creem, que são os filhos da promessa, são filhos de Deus, não aqueles que são da carne. Então, a palavra ela vem nos mostrar aqui que todos os homens são objetos da atenção de Deus. Todas as nações, todos os povos. Então, não se pode dizer, a verdade só foi revelada lá em Israel. Não, ela foi revelada em muitos lugares. Ela pode estar vestida com uma outra roupa, mas todos os países têm ali à sua disposição os rudimentos de crenças que ensinam o caminho do bem e da verdade. Todos os países. Não pode dizer que Deus não está lá com os muçulmanos, que Deus não está lá com os budistas e com aqueles que seguem outras doutrinas. Deus está em todos os lugares. Tá bem? Mesmo aqueles que fazem coisas erradas lá, hoje tem muitas seitas loucas aí, de satanismo e tal. No fundo de tudo é Deus que está no comando. Ele permite essas coisas para que as almas possam aprender que elas não podem agir daquela maneira. E Deus controla todas as coisas. Depois o indivíduo vai passar uma temporadinha sofrendo, do outro lado, enfrentando as consequências da sua fé impensada, dele seguir caminhos que Deus não recomendava, mas ele vai ser depois consertado lá na frente. Porque a alma não morre, a alma segue existindo, porque ela é eterna. Tá bem? Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Citando Gálatas, capítulo 3, versículo 29, e herdeiros conforme a promessa. Então, por Cristo,
e falo aqui de nós que vivemos no Ocidente, e que estamos mais envolvidos com o cristianismo, né, do que com o judaísmo. Por meio do Cristo, nós chegamos a ser filhos e herdeiros de todas as coisas que Deus vai estabelecer no mundo. Somos um povo especial, como eu disse no começo do nosso estudo. Tá bem? E Cristo é o Adonai dos judeus, é o mesmo Senhor. Né? A palavra Adonai quer dizer Senhor. E quando foi traduzido para o grego, eles trocaram a palavra Senhor por Cristo, o que também significa ungido, escolhido. Então, vários nomes de uma mesma pessoa, de um mesmo Senhor. Então, entre os judeus, é o Adonai, a expressão maior do nosso Pai. Entre os cristãos, é Cristo, a expressão maior. Mas é o mesmo povo que fala de um mesmo Senhor com dois nomes. Então, é uma mesma coisa. Através desse Senhor, nós temos acesso a essa herança como filhos da promessa. Tá bem? Deus nos abençoe e nos guarde. Que assim seja.